Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Colégio Francisco de Assis. Eu me chamo Felipe Cunha, sou professor de Biologia e hoje a gente vai ver aqui algumas questõezinhas a respeito do módulo de Bioquímica, especificamente sobre proteínas, ok? Vamos lá. Então, o que diz essa nossa primeira questão aqui, ó? Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas formas: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pela célula a partir de outras moléculas orgânicas. Nas alternativas abaixo, marque respectivamente como são chamados os aminoácidos que um organismo não consegue produzir e como são chamados os aminoácidos produzidos a partir de outras substâncias, ok? Legal, pessoal. Aqui a gente tem, então, a seguinte informação. Primeira informação, as proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Segunda informação, existem vários tipos de aminoácidos, porém, alguns são obtidos exclusivamente através da alimentação, enquanto outros podem ser obtidos pela modificação de algumas moléculas, certo? O nosso corpo, o animal, o nosso corpo humano, tem vários aminoácidos que a gente não consegue fabricar, certo? A gente consegue modificar um tipo de aminoácido para transformá-lo em outros, beleza? Então, quando a gente fala sobre os aminoácidos, então a gente separa eles em dois grupos, a gente separa os aminoácidos em dois grupos, certo? Aqueles que a gente obtém exclusivamente através da alimentação, a gente não pode fazer nada em relação a isso, e outros que podem ser obtidos pela transformação daqueles que foram obtidos pela alimentação. Dois grupos, ok? Como é que é o nome desses dois grupos, então? Vamos lá. Aminoácidos essenciais, que são aqueles obtidos através da alimentação, e aminoácidos naturais, aqueles que são modificações de aminoácidos que foram conseguidos pela alimentação. Tudo bem? Então, aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. Certo, essa foi fácil. Vamos lá. Questão número 2. Considere as afirmações abaixo relativas às enzimas. Vamos lá. São proteínas com função catalisadora. 2. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. E 4. Não se alteram com as modificações de temperatura e do pH do meio. Vamos lá, pessoal. Falando sobre enzimas, as proteínas no nosso organismo, elas podem desempenhar diversas funções. Existem proteínas para transporte, existem proteínas para encontrar invasores, que são os anticorpos, existem proteínas para regular o funcionamento do nosso corpo, que são os hormônios, existem proteínas estruturais da nossa pele, por exemplo, o colágeno é extremamente importante, e existem proteínas que trabalham exclusivamente nas reações químicas, no metabolismo, que são as enzimas. As reações químicas, basicamente falando, ou elas estão juntando substâncias ou elas estão separando substâncias. E muitas reações químicas só acontecem graças à ação dessas enzimas. Então, algumas enzimas participam no ato de unir partes e outras enzimas participam no ato de separar partes, certo? São enzimas de síntese e enzimas de degradação. O que a gente está vendo aqui são algumas afirmativas que podem ou não descrever características dessas enzimas. Então, vamos ver aqui o que elas estão falando, se é verdade ou se é mentira. São proteínas com função catalisadora. Galera, o que é catalisar? Catalisar é acelerar, tudo bem? A gente diz então que proteínas são biocatalisadores porque elas aceleram a ocorrência de reações químicas. Número 1 está correta. Número 2, cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Não, galera. As proteínas, não importa qual seja sua função, elas são muito específicas quanto ao que elas vão fazer. Então, se eu preciso de uma enzima para quebrar a lactose do meu alimento, só tem uma enzima capaz de fazer isso, que é a lactase. Se tem um invasor no meu organismo, o único anticorpo que vai ser capaz de detectar a presença dele é aquele anticorpo específico para aquele invasor. Então, as proteínas elas são específicas em quem elas trabalham, que a gente vai chamar de substratos, ok? Então, número 2, não tá legal não, ó. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Nada disso, pessoal. Em substratos específicos, ok? Vocês vão encontrar isso na teoria chamado modelo chave-fechadura ou especificidade funcional das proteínas. Vamos para o número 3. Continuam quimicamente intactas após a reação. Yes! As enzimas, elas não participam diretamente da reação química como reagentes ou como produtos. Elas, como catalisadores, elas vão ali, fazem o que tem que ser feito e saem ilesas, ok? Então, o número 3 está correto, elas saem intactas após a reação. E no número 4, não se alteram com as modificações de temperatura e do pH do meio? Mentira, galera, elas se modificam sim.
o ambiente gera muita pressão em relação à funcionalidade dessa proteína. Então, se o ambiente estiver muito quente ou muito frio, se o ambiente estiver ácido, se o ambiente estiver muito alcalino, ou seja, se o ambiente estiver com alguma característica diferente da característica da qual aquela proteína está acostumada, ou seja, se houver uma variação nas condições do meio, essa proteína pode não conseguir trabalhar e a gente vai chamar isso de perda de função biológica ou desnaturação. Então, as proteínas desnaturam e se enzimas são proteínas, elas podem sim sofrer essa desnaturação pelas modificações. Então, se a 4 diz que não se alteram, está errada, ok? Então, só podem ser verdadeiras quais alternativas? 1 e 3, né, pessoal? Letra A, certo? Foi, essa foi fácil. Vamos lá, número 3. Questãozinha número 3. Nos dias atuais, sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas ligadas em sequência, como os elos de uma corrente. Se já está ligado lá da questão número 1 que a gente falou sobre isso. Assinale a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas, pessoal. Fala sério, essa questão é facinha demais. Vamos lá. Moléculas de lipídios, aminoácidos, glicose, polissacarídeos ou quitina? Fala pra mim, só pode ser letra B, né? Moléculas de aminoácidos. Tudo bem, pessoal? Os aminoácidos são as unidades que são unidas na formação de uma longa proteína, certo? Questão número 4. Além de serem as macromoléculas mais abundantes nas células vivas, as proteínas desempenham diversas funções estruturais e fisiológicas no metabolismo celular. Com relação a essas substâncias, é correto afirmar que uma verdadeira, o resto é tudo errado. Vamos lá. Letra A. São todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos? Não, né, pessoal? Monossacarídeos são os açúcares, são os carboidratos. Letra A. Tá errado. Vamos lá. B. Além da função estrutural, são também as mais importantes moléculas de reserva energética e de defesa. De defesa tá certo, né, galera? Os anticorpos trabalham com a defesa do nosso corpo, com a nossa imunidade. Mas reserva energética, a gente sabe que a nossa principal reserva energética são os açúcares. E que a reserva energética mais energética são as gorduras. Então a gente não pode estar falando de proteínas aqui. Letra B também tá errada. Letra C. São formadas pela união de nucleotídeos por meio de grupamentos amino e hidroxila. Galera, também não tá legal não. Nucleotídeos são os tijolinhos formadores dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, a molécula de ATP que armazena energia pra gente. Não tem nada a ver com proteína não, galera. Os nucleotídeos são os monômeros formadores dos ácidos nucleicos. Como a gente está falando de proteínas, os monômeros formadores são os né? Aminoácidos. Então essa letra aqui não pode ser a nossa resposta correta. D. Cada indivíduo produz as suas proteínas, que são codificadas de acordo com o material genético. Exatamente, galera. A receita para a formação das nossas proteínas está no nosso DNA. E obedecendo às informações genéticas, as nossas proteínas serão fabricadas. Se eu tiver uma alteração nessa informação genética, a receita da proteína vai sair diferente, logo a proteína vai sair diferente, galera. Existem algumas alterações no nosso organismo que são provocadas exatamente por essas mutações, ok? Então a letra D está correta. Vamos só conferir a letra E. A sua estrutura é determinada pela forma, mas não interfere na função ou especificidade. E, galera, interfere sim, sabe por quê? Porque a forma da proteína é o que faz com que ela consiga funcionar, como a forma de uma ferramenta, por exemplo, né? Cada ferramenta tem uma funcionalidade, ou cada talher que a gente usa na hora de comer tem um seu formato. E esse formato dá a possibilidade da função. Se esse formato for alterado, a função vai ser perdida, galera. E a mesma explicação serve para as proteínas. Se as proteínas mudarem a sua conformação, elas não vão mais conseguir trabalhar. Elas vão sofrer a perda da função biológica que a gente já aprendeu que se chama isso aí, desnaturação. Então a letra E também está errada. Logo, a gente só pode marcar a letra D como gabarito correto. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar. Vamos dar uma olhada na próxima questão, número 5. As proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Ok. Marque a alternativa que não indica uma função das proteínas, ok? Então, 4 alternativas indicam funções proteicas, enquanto uma não, certo? Vamos conferir aqui, porque ele está pedindo para a gente marcar a errada, né? Armazenam informações genéticas? Eita, a gente acabou de ver que não pode, né? Quem armazena informação genética é a molécula de DNA, galera. Vamos conferir as outras. Atuam como única substância de reserva energética? Única substância de reserva energética?
Também não, né, galera? Participam na composição do exoesqueleto dos artrópodes. Galera, exoesqueleto de artrópodes é quitina. Quitina é carboidrato, ok? Fazem parte da estrutura de todas as membranas celulares? Sim, elas estão participando da membrana plasmática, ok? E auxiliam em mecanismo de respiração celular. Não, mecanismo de respiração celular, existem ali algumas estruturas importantes, certo? Então, a gente vai ter o que como gabarito? Avança aí, por favor. Letra B, atuam como única substância de reserva energética. Marca alternativa que não indica uma função das proteínas, galera. Atuam como única substância de reserva energética. Não, né, gente? Reserva energética são carboidratos, lipídios, a gente não tem uma única fonte, ok? O uso de proteínas na função energética pode ou não pode? Até pode, mas em situações de escassez, quando a gente está com pouquíssimo carboidrato, pouquíssima gordura disponível no corpo, a gente pode sim usar algumas proteínas como fonte de energia, mas elas nunca serão as nossas fontes primárias, ok? Já discutimos isso em aulas anteriores. Legal, pessoal, então 5 questõezinhas aí para vocês refletirem com calma. Assista esse vídeo mais uma vez, voltem para conferir alguma coisa caso você não tenha entendido e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!